Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós e que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, com os discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Até aqui. Glória a Jesus, bendito é o Senhor. Queridos, vemos que o Senhor Jesus, amados, na sua missão tão gloriosa,
ele teve irmãos com muitos, e também fez amigos, não é? Como aqui, irmãos, era amigo de Lázaro, de Maria, de Marta. Mas vemos que, irmãos, o Senhor Jesus estava fora da aldeia deles, não é? E de repente, este Lázaro, que até era amigo do Senhor, mas ficou enfermo. E quando ficou enfermo, então Marta e Maria, as duas irmãs, não é? Mandaram dizer para o Senhor, mandaram um recado para o Senhor. Veja, irmãos, a fé, não é? Mandaram um recado para o Senhor, dizendo: eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha que bom, irmãos, ser amado do Senhor. Então Jesus amava a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Mas quando ele ouviu, ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. E depois falou para os discípulos: vamos lá que nosso amigo Lázaro dorme. Eles disseram: Senhor, se ele dorme, ele está seguro, né? Ele falou: não, mas é um outro sono, ele está morto. Bendito é o nome do Senhor, né? E vemos, queridos, que, na verdade, o trabalho de Jesus, o objetivo de Jesus, irmãos, não era a obra momentânea, não era o milagre momentâneo que se palpa, que se enxerga, que se recebe na hora. Esses milagres nos ajudam na fé, mas o maior milagre de Jesus era ver a condição paupérrima do ser humano. Bendito é o nome do Senhor. Vemos que, irmãos, aqui tinha a figura de um que estava enfermo, Lázaro. Irmãos, quem é que estava enfermo? Este homem. O que representava? Bendito é o nome do Senhor. O próprio homem, irmãos, que somos todos nós, a descendência de Adão. Bendito é o nome do Senhor, que foi feito para a vida, mas agora estava perdendo a vida. E Marta e Maria, irmãos, veja que sempre Deus há de dizer isso aqui: mulher na Bíblia simboliza a igreja. Simboliza a igreja, irmãos. Mas as duas disse: vamos chamar para ver se tem vida, porque não tem outro que possa dar a vida. Bendito é o nome do Senhor, não é? E vemos que, irmãos, Marta era aquela que, os irmãos lembram que quando o Senhor Jesus estava ensinando, Maria sempre estava aos pés do Senhor, e Marta cuidando das coisas terrenas. São 2 condições do ser humano: uma condição que se preocupa com as coisas momentâneas, com as coisas palpáveis, e outra que se preocupa em ouvir o Mestre, em ouvir o que é eterno. Bendito é o nome do Senhor. Essas 2 condições podem estar dentro de nós, mas ali, irmãos, vemos claramente pelas Escrituras que representava 2 igrejas, não é? Porque veja que Maria sempre ela ia aos pés do Senhor. Assim mesmo, quando o Senhor chegou lá, irmãos, ela foi e se lançou aos pés do Senhor, diferente de Marta. E veja que Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos. Era esta irmã de Lázaro. Bendito é o nome do Senhor. E por certo ela lembrou, ela falou: eu preciso daquele mestre, aquele que eu criei pela fé nele, que um dia, mesmo do jeito que eu estava, e ele estava numa casa, e eu entrei. Esta é aquela Maria, que entrou lá aos pés do Senhor, aquela mulher, que quando o Senhor Jesus estava, irmãos, assentado em todos ali conversando, quando menos esperou, ela chegou, se ajoelhou ali nos pés do Senhor, ficou quietinha ali, e começou a chorar, derramar as lágrimas. E derramar as lágrimas, e as lágrimas caíam nos pés de Jesus, e ela com os cabelos enxugava os pés dele, e depois beijava os pés dele. E alguém até criticou aquela mulher por causa disto, mas o Senhor Jesus, irmãos, olhando, ainda repreendeu Simão, lembra? Falou: Simão, tinha 2 devedores, querendo dizer, todos devem, ninguém pode se livrar da morte, nem desta enfermidade que Lázaro está, enfermidade que leva à morte. Bendito é o nome do Senhor. Mas
Um devia 50, outro 500. Mas os dois foram perdoados, porque nenhum dos dois podia pagar. Quem se acha que ficou mais grato? Ele falou, acho que aquele que foi perdoado 500. Pois é, eu cheguei aqui na tua casa, você não me osculou, você não me pôs água para lavar os pés, você só quer aqui fazer aparência, você não me reconheceu como filho de Deus. Mas esta mulher que você está olhando aqui, recriminando ela me reconhece. Ela reconhece que ela tem pecado, ela reconhece que ela deve os 500. 500 era a medida cheia, irmão. Ela reconhece, e o que Deus espera do ser humano é o reconhecimento da condição do Criador e do criado. Bendito é o nome do Senhor. Criação de Deus, que perdeu a condição da eternidade, perdeu aquela condição que Deus tinha feito a sua imagem e sua semelhança, agora estava, irmãos, e veja que elas então falaram assim, vamos mandar o recado para o Senhor Jesus, aquele que tu amas. Por que era aquele que tu amas? Irmãos, olha irmãos, bendito é o nome do Senhor. Lázaro representava todos nós, a humanidade, que está escrito assim, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque estávamos enfermos, estávamos à morte. Se o Senhor Jesus não chegasse, não tinha ninguém aqui que pudesse ter vida. Todos estavam na morte, mas elas mandaram chamar, irmãos, bendito é o Senhor. Aqui representava as igrejas, lembra lá no Salmo 74, uma exclamação, Senhor, até quando os inimigos vão vencer nós? Até quando vamos ver as portas do templo queimadas? Já não tem ninguém que fala no teu nome, o mundo deste jeito. Senhor, tira aí do teu seio, da tua glória, envia o teu unigênito aqui no meio de nós. Era a igreja clamando, o que tu amas está morrendo. Bendito é o nome do Senhor. Então veja, querido, que quando elas mandaram chamar, eis que está enfermo aquele que tu amas, Jesus ouviu isto e disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O ser humano compreendendo que não tinha mais remédio, Marta e Maria dizendo, aqui não tem remédio, não tem ninguém que cura meu irmão, e ele vai à morte. Não tinha ninguém que pudesse curar o ser humano. Todos estavam destinados à morte. Mas quando clamaram, irmão, o Senhor ouviu. Então Jesus amava Marta e Maria. Mas olha o que ele falou, isto aqui é para que o Filho de Deus seja glorificado, querendo dizer, ninguém vai livrar da morte teu irmão, Maria, ninguém vai livrar o teu irmão, Marta, da morte, mas eu vou chegar aí, e o nome do Filho de Deus vai ser glorificado. Quem está sendo glorificado aqui hoje? Quem está sendo glorificado aqui hoje? Olha aqui, ó, em nome de quem estamos aqui? Bendito é o nome do Senhor. Se o Senhor não tivesse chegado. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã, Lázaro, mas ouvindo que estava enfermo, ainda ficou 2 dias aonde estava. Não teve pressa. Não teve pressa. Ficou 2 dias. Irmãos, bendito é o nome do Senhor. Olha que coisa linda, não é? Lembra que veio lá, irmãos, mais ou menos 2000 anos veio a lei. Veio a lei. Depois de quase 2000 anos veio Cristo no 4º milênio. Irmãos, ajuda a pregar isso aqui. Olha que coisa linda. Ele ficou mais 2 dias. Depois que a mulher clamou, representando a lei. E a lei já não dava mais nada. O ser humano não tinha vida eterna pela lei. Estava destinado à morte. Mas agora mais 2 dias. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Mais 2000 anos. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia.
Mais 2 dias, o Senhor não teve pressa, falou: deixa a enfermidade, vamos ver até onde vai. E sabe até onde foi? A morte. A morte. E o Senhor Jesus dizendo: deixa o ser humano compreender, deixa ele perceber. E Marta e Maria chamou Jesus e estava aguardando ele chegar. Então aqui, disse pois o Senhor aos discípulos: vamos para a Judeia. Disseram: Rabi, mestre, agora os judeus procuravam apedrejar-te. Olha, mulher, a lei. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que João falou? Ele era a luz. Ele veio para as trevas, e as trevas não o receberam. Glória ao nome do Senhor. Anda nas trevas, é o que o mundo anda. Anda nas trevas e não recebe a luz. Por isso que ele disse aqui: se alguém andar de dia, não tropeça. Não há 12 horas no dia, porque o dia dos judeus, irmão, começa às 6 horas da manhã, termina às 6 horas da tarde. Depois é a noite, já é o próximo dia. Veja que na sexta-feira, às 18 horas, terminou a sexta-feira, inicia o sábado, que é o sabá. Já não pode se fazer mais nada. E o Senhor falou: às 12 horas do dia sou eu, o sol da justiça, em mim a luz. Quem anda em mim não tem treva. Bendito é o nome do Senhor. Quem anda em mim não tropeça. Bendito é o nome do Senhor. Então falou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Querendo dizer, o ser humano perdeu a condição da vida. O ser humano não tem mais nada a fazer. Mas ele disse, vou despertá-lo do sono. Sabe aonde o Senhor Jesus despertou do sono? Lá na cruz. Lá na cruz. Depois dos 2 dias da lei. Irmão, vocês vão ajudar a pregar isso aqui, porque não dá. Bendito é o nome do Senhor. Veio lá, irmão, 2000 anos, Senhor Jesus dizendo: ó humanidade, não tem mais salvação, está tudo morto no pecado. As igrejas, que é igreja, irmão, somos nós, chorando porque Jesus não chegou. Ah, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Você tinha que ter chegado antes dele morrer. Jesus não chega atrasado, nem adiantado. Glória ao nome do Senhor. Chegava, irmão, bendito é o Senhor. Senhor, disse ele, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Irmãos, olha que coisa linda cada versículo. Vocês estão pregando junto isso aqui? O Senhor não estava aqui. O Senhor não estava, irmão. Ele foi gerado por Deus, como está escrito lá em 7 de Hebreus: filho, hoje te gerei, na descendência, na condição de Melquisedeque, sumo sacerdote. Moisés pela casa de Deus, mas você o sumo sacerdote pela tua própria casa. Bendito é o nome do Senhor. E ele dizia: folgo que lá eu não estivesse, porque se eu estivesse lá e o homem estivesse no pecado e morresse, ia dizer que é porque eu estava lá e morreu. Mas agora nós vamos ter com ele. Vamos ter, não, olha o que ele falou aqui. É isso mesmo, vamos ter com ele. Ora, mas se ele está morto, vai ter com ele na morte? Ninguém pode ter com ninguém na morte, mas Cristo pode. Vamos ter com ele. Senhor Jesus olhou a morte, olhou tudo neste mundo perdido e falou: ser humano, eu vou aí ter com você. Bendito é o nome do Senhor. Então, chegando, pois, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Betânia distava de Jerusalém 15 estádios. Estádios são 200 metros, 3 quilômetros mais ou menos. Muitos dos judeus iam consolar Marta e Maria acerca. Olha isso aqui, irmão. Os judeus iam lá consolar, mas não podia dar vida. Era a lei. Os judeus representando a lei. Ia consolar, mas não podia dar vida. Não podia fazer nada.
Daí a pouco vem chegando Jesus, no quarto dia, no quarto milênio. Irmão, vamos pregar isso aqui que Deus traz. O quarto dia do Gênesis foi que veio o sol e a lua, Cristo e a igreja. Irmãos, olha o Senhor Jesus chegando aqui, e Maria e Marta, as duas igrejas, não é? Olha aqui, irmão. Então Marta saiu primeiro, a lei primeiro, Senhor Jesus veio para eles, mas Maria ainda ficou em casa. Os gentios, nós. Bendito é o nome do Senhor. Horário passa, irmão, vem vindo tanta coisa nesta palavra linda. Bendito é o nome do Senhor. Os gentios, irmãos, aqui esperando. Então Marta falou: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas daí a pouco mandaram chamar Maria, e Maria se levantou, e os judeus saíram atrás de Maria, e falou: vamos lá atrás dela para chorar com ela também. Chegou esse Jesus aí agora, deve ser amiguinho deles, é amigo de Marta, de Maria, de Lázaro. Por que ele não chegou antes dele morrer? Não é ele que dá vista ao cego, não é ele que faz milagre. Por que ele não chegou para arrancar ele da morte? Bendito é o nome do Senhor. Quantos viram os milagres de Jesus, irmãos, e viam o Senhor Jesus fazer milagre, e condenava ele por causa do sábado, condenava ele por causa das libertações. Ele lá na cruz, irmãos, esta mesma Marta de um lado falou: irmãos, os judeus, bendito é o nome do Senhor, os judeus de um lado falando assim: tu não és o Cristo? É tu que faz milagre? Você não é o que livra, que faz? Desce daí, salva-te, salva nós. Eram os judeus. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, disse-lhe: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Que fé! Veja se Jesus estava falando daquela ressurreição, ou se ele estava falando da outra. Olha isso aqui, irmão. Teu irmão há de ressuscitar. Ela falou: eu sei, no último dia, disse Jesus, eu sou a ressurreição. Tem gente que serve a Deus, irmãos, por um Deus lá no infinito, por um Deus lá, quando ele voltar, ele já é a ressurreição. Quem está em Cristo está vivo, não está morto no pecado, tem vida em si mesmo. Bendito é o nome do Senhor. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória ao nome do Senhor, querendo dizer: comigo não tem morte. O mundo tem um ditado, ele diz: aqui se dá jeito para tudo, só não se dá jeito para a morte. E Cristo fala: até para a morte eu dou jeito. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor manda esta palavra aqui dizendo hoje: não existe no universo, nem lá embaixo da terra, nem em cima da terra, nem nos ares, nem lá no céu. Irmãos, bendito é o Senhor. Não existe situação que Deus não possa dar jeito. Cristo veio para a vida, e não existe situação que Ele não possa dar jeito. Mas a situação é de morte. Te diz o Senhor: pois eu converso com a morte, ela está nas minhas mãos. A chave eu busquei lá, eu busquei a chave da morte. No dia que eu fui subir, eu mostrei para os discípulos e falei: é me dado todo o poder nos céus e na terra. Está aqui a chave da morte e do inferno. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Tem causa aqui dentro hoje que o adversário fez, já pôs a pedra, já trancou e disse: olha, lá você chegou lá na viúva de Naim, o filho dela vinha saindo, a morte ainda não tinha concretizado, mas aqui já é de 4 dias. O Senhor diz aqui: para mim não importa se é de um dia, de 4, era 4 milênios o ser humano na morte. Cristo veio e falou para o inferno: vou subir na cruz, vou morrer. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E o Senhor pergunta para a igreja hoje: tem crença ainda na igreja em 2023? Tem fé ainda na igreja? Você mede os milagres, você põe limite nos milagres de Deus, você acha que esse Deus consegue, esse Deus não consegue. Deus não fala a língua dos homens, Deus fala a língua do céu, e o homem que tiver Deus, ele entende a língua do céu e não a da terra. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Eu sinto o Senhor entrando aqui hoje nesta congregação central, fazendo o milagre da vida. Tem gente que o milagre da esperança já foi embora, da alegria já foi embora, tudo foi embora. O adversário foi tampando aqui, foi pondo pedra, foi enterrando ali, foi pondo pedra, foi pondo lá na muralha e pôs pedra, trancou e falou: aqui já cheira mal. Irmãos, me ajuda a pregar isso aqui que Deus dá. Olha isto aqui. Senhor Jesus chorou e disse: me leva no sepulcro. Disseram os judeus: vem. E falaram: vede como ele amava Lázaro. Ele veio mesmo. O Senhor amou nós de tal maneira que ele veio mesmo. Bendito é o Senhor. E Jesus, movendo-se muito, e veio ao sepulcro. Era uma caverna, tinha uma pedra posta sobre ela. Irmãos, eles faziam as cavernas na muralha e depois levava lá para dentro do túmulo e depois põe uma pedra bem pesada. Quem esteve lá já viu, é uma pedra bem pesada, não é? Põe ali, está encerrado. Glória ao nome do Senhor. Então, Senhor Jesus, alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que esse não morresse? Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Era uma caverna, tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. O que é a pedra? É a incredulidade. O que é a pedra? É a falta de fé. Tem coisas que Deus faz, tem coisas que Ele manda nós fazer. Olha isso aqui. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta disse: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. O Senhor falou: não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Eu não estou te perguntando da morte, eu não estou te perguntando do fedor, eu não estou te perguntando da pedra, eu não estou te perguntando de nada. Eu mandei você tirar a pedra. E Deus manda essa palavra agora, irmão, me dá de pregar. Nesses últimos tempos a fé está indo embora, a crença está se esvaindo. E o Senhor Jesus falou: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. E o Senhor manda esta palavra agora e diz: se tem fé aí dentro da tua situação, Deus te diz: tira a pedra agora. Senhor, não tenho força, já está difícil, esse caso já não tem jeito. Senhor te diz: eu não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Eu não estou te perguntando se tem jeito ou se não tem jeito. Eu não estou te perguntando se tem alguém que falou que dá certo ou não dá. Eu estou te dando uma ordem agora: Marta, Maria, tira a pedra. Irmãos, bendito é o nome do Senhor. Vai tirando a pedra das tuas dúvidas, vai tirando a pedra dos teus medos, vai tirando a pedra das tuas circunstâncias terrenas. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu prego aqui com fé, mas vejo pedra rolando, vejo pedra saindo, vejo o caminho abrindo. Calamaia, Jesus não perde a viagem. Bendito é o nome do Senhor. Ele não perde viagem. Ele disse: tira a pedra. Já é de 4 dias. Quer dizer, quando ele chegou, irmão, já no 4º dia lá de Gênesis, no 4º milênio, já estava cheirando mal, não tinha jeito. O Senhor falou: tira a pedra. Não te hei dito que se creres. Olha que a fé é o crer. E foi o que ele falou: quem crer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Tiraram, pois, a pedra. Veja, o Senhor podia tirar a pedra, mas tem coisas que está para Deus, tem coisas que está para o ser humano, tem coisas que Deus vem e faz na tua vida, tem coisas que Ele espera de você, porque Deus não é invasivo. Ele espera a tua fé, dizer: Senhor, eu creio, Senhor mandou, vai acontecer, Senhor falou, eu tenho certeza. Bendito é o Senhor. Minha cunhada, irmã da minha esposa, já falei isso aqui, irmão, muito mal para morrer, inchada. Nós que ficamos cuidando do filho dela, e meu cunhado chegou e falou: vamos comigo congregar, vamos, eu preciso da palavra. Chegamos lá no Guarani, em São Paulo. Chegou, o Senhor mandou a palavra e falou: você está preocupado com quem falaram que vai morrer? Está lá na tua casa? Pode ir em paz para casa, antes da meia-noite eu chego lá, e para você saber que eu cheguei lá, o perfume vai ficar lá na casa. Meu cunhado chegou, irmãos, e ficou e falou: eu não vou nem tirar o terno e a gravata, vou esperar o anjo aqui, porque eu creio, Deus falou e vai chegar. Não tirou o terno e a gravata, ficou. Nós até adormecemos, e ele ficou. Deu 10h30, ele de terno esperando o anjo. Deu 11 horas, ele de terno esperando o anjo. Deu 11h30, ele começou a cochilar. Cochilou um pouquinho, acordou. Minha cunhada cutucando ele, falou: o anjo passou aqui, já me libertou. Será que ainda tem fé para crer que os irmãos, eu estou pregando aqui pela fé. O Senhor hoje vai entrar em muitas casas que estão aqui, que entre na minha, que entre na tua. O adversário está brincando com os teus sentimentos, está brincando com os teus desejos, roubando a tua fé, roubando a tua crença, jogando no teu rosto coisas que você não deve. O Senhor te diz hoje: eu vim para libertar a tua alma. Tira a pedra. Tirar a pedra. Jesus levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou que sempre me ouve, mas para que eles creiam que eu sou o enviado. Tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro! Mas está morto, Senhor. Está morto para você. Meu Deus, irmão. Choramoiala. Irmãos, eu tenho que pregar isso aqui, me ajuda. Bendito é o Senhor. Está morto. Oh, Senhor, já 4 dias, já venci o Senhor, já está morto. O Senhor falou que eu mandei Lázaro sair para fora. Olha isso aqui: Lázaro, sai para fora. Tirou a pedra já? Você já tirou a pedra, irmão? Você já está crendo na palavra? Não crê nesse irmão, não. Crê no que Deus fala através da boca dele. Mas tira a pedra, que o Senhor te diz: a pedra vai saindo, e o Senhor vai gritando: Lázaro, sai para fora. O que estava morto começa a andar. O que estava morto saiu amarrado, saiu tudo com faixa. Quando saiu, imagina, irmão, os judeus olhando, Marta olhando, Maria olhando, os judeus e os gentios todos vão ver. Meu Deus, meu Deus. Então de repente tirou a pedra, e todos olhando na porta da sepultura. Daí a pouco vem saindo Lázaro. Por certo olhou para o outro e falou: não pode ser, só ele mesmo podia fazer. Só ele podia, só ele pode, só ele vai fazer. Tem coisa que aos seus olhos não tem mais solução, e o Senhor te diz: tira a pedra, porque eu sou a solução. Meu Pai eterno, glória a Jesus. O defunto saiu. Olha aqui, o defunto, né? Estava morto. Saiu, representando, irmão, a igreja, saindo da morte, não é? Mas só que estava ligado com faixa, rosto envolto no lenço. Jesus falou: desligai-o e deixai-o ir. Irmãos, ouça isso aqui que Deus dá. Quando Deus chama alguém vem congregar, alguém recebe Cristo. Tem gente que já quer pôr doutrina. Agora você tem que andar assim, você tem que vestir isso, você tem que fazer assim, você tem que tirar isso, você tem que fazer. O Senhor não mandou fazer isso, falou: desligai-o e deixa ir.
Senhor Jesus não chegou ali na hora, abraçou ele e falou: "Ei, agora você já está igual aos outros." Não, quem sabe ele saiu dali, principalmente pelos judeus, irmãos, ajuda isso aqui, tinha que ter a purificação. Ele foi lá, tomou um banho, fez a barbinha, veio lá trocadinho, e depois veio lá: "Senhor, meu amigo, que bom que o Senhor chegou, eu estava morto." Ai, irmão, não é gostoso pregar de Cristo? Estava morto. Então muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria, olha, os judeus vindo a Maria, e é o que vai acontecer, irmãos, que os gentios vieram por último, mas agora eles vão vir depois. Os judeus vindo a Maria, e os que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Bendito é o nome do Senhor. Então, amado, o tirar a pedra aqui é o crer. O crer está na salvação do ser humano, e o crer está na vida tua íntima com os céus. Tem coisas que ao mundo tateável, ao mundo humano é impossível, mas ao mundo espiritual, entre o teu espírito e o Espírito de Deus, te diz o Senhor, não existe o impossível. Glória ao nome do Senhor. Até aquilo que a tua própria mente fala para você é impossível, Senhor te anuncia, não existe o impossível. E marca esta palavra que Deus está dando hoje aqui. A igreja vai ver coisas que o mundo vai dizer: o que está acontecendo? Vai sair notícias nos jornais. Irmão, ajude isso aqui. Bendito é o Senhor. Não é possível o que está acontecendo. Vocês viram o povo, irmãos, eu vou pregar aqui pela fé o que Deus me dá. Estão se levantando contra o povo de Deus. Já é a guerra, é a força do anticristo, é os poderes do mal já se chacoalhando, como chacoalhou quando Jesus atravessou o mar e chegou lá na terra gadarena, aonde estava lá o endemoniado. E ele falou: que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? E o Senhor falou: vai saindo, vai pegando tuas malas e vai saindo. Ele falou: então deixa nós entrar na manada de porco. Quase 2.000 saíram correndo, porque o Senhor Jesus vinha chegando. E Deus me dá de pregar aqui, a igreja ouça isso aqui. Vai sair notícias nos jornais, vai sair na mídia os milagres e o que Cristo está fazendo no meio da igreja. Um povo louco que crê na... Irmãos, eu não prego assim, mas que crê na loucura de uma pregação, e o Senhor fazendo obra e mostrando para o mundo e dizendo: quem quiser crer, creia em mim, porque ainda que esteja morto, viverás. Não tem milagre que Deus não possa fazer. Não meça a crença de ninguém, não meça como foi alguém ou como não foi. O milagre da vida está entre Deus e o ser humano. Deus, irmão, se você mede crente, você mede o que não é crente, você mede com as tuas medidas, e os céus diz: as tuas não são minhas. Meu Pai eterno, tenho medidas que ao homem nascido de mulher é incapaz de compreendê-la, mas os céus está se abrindo e a morte dizendo: já é de 4 dias, essa aí não tinha jeito, esse aí não tem jeito. Senhor te diz: não te perguntei, morte, não tenho nada contigo. Eu não fui ter com a morte, eu fui ter com Lázaro. Está entendendo isso aqui? É o Senhor hoje passando em cada um aqui, dizendo: eu vim aqui hoje ter com você. Não vim ter com a tua prova, não vim ter com a tua luta, não vim ter com a tua depressão, não vim ter aqui com as tuas conclusões que você fez. Eu vim aqui ter com você, porque se eu sarar a tua mente, a tua alma, não existe nada impossível. Glória a Jesus. E marca isto, hein? Vai sair notícia do que Deus vai fazer. Nunca prego isto, hein? Mas marca isto, porque Deus não está para brincar. Aonde Ele passa, Ele não perde a viagem.
Aonde ele passa para dar vida. Aonde ele passa para confundir a morte. Aonde ele passa para ajudar os que creem nele. Te diz o Senhor: nunca negarei o meu favor para quem crer em mim. Deus seja louvado.